Olá pessoal, então nesse vídeo eu pretendo falar com vocês sobre áreas entre duas curvas, né? Nos vídeos anteriores nós vimos como construir o conceito de integral a partir né, da soma de rima e depois nós vimos como computar essa integral usando antiderivadas e já vimos alguns métodos de integração como substituição e partes. Tá? Então nos próximos vídeos o que a gente vai fazer é utilizar esse conceito e as ferramentas para o cômputo de integral em diversas aplicações. Então a gente vai usar o conceito de integral para calcular área, que será o objetivo desse vídeo, para calcular volume, para calcular trabalho, assim por diante. Tá? Então, vamos lá? Ok. Tá? Então, como eu falei para vocês, os próximos vídeos o que a gente pretende fazer é utilizar o que a gente viu em diversos contextos, né? E o modo como a integral aparece nesses contextos é mais ou menos a mesma. Então, o que eu quero falar aqui no começo desse vídeo é lembrar um pouquinho para vocês sobre as somas de rima, tá? Porque é através da soma de rima que a gente reconhece que uma grandeza pode ser descrita através de uma integral. Né? Bom, então vamos lá, vamos começar descrevendo um pouquinho sobre a soma de rima, depois eu vou falar um pouquinho sobre como usar essa ideia da soma de rima em diversos contextos, e depois eu vou usar essa estratégia que eu estou delineando agora num contexto específico, nesse vídeo, na área entre duas funções. Tudo bem? Então lembrando, né, para a gente realizar a construção da integral, o que a gente fazia era pegar um intervalo AB, particionar ele, tomar marcas nessa partição e descrever a área abaixo da função de A até B como a soma de f de xi estrela delta xi. Né? Para ser um pouco mais preciso, né? Para poder fazer isso, para que isso faça sentido, nós precisamos de uma função para o qual a soma de rima converge. A gente já viu que, nesse caso, são as funções contínuas ou as funções limitadas e contínuas por partes. Então, a gente precisa dessa hipótese aqui para a existência da integral, no intervalo fechado AB. E o que a gente fazia bom, particionava o intervalo. Aqui, por preguiça, eu vou particionar em n subintervalos igualmente espaçados, né, do mesmo tamanho. Não precisaria disso, mas também não precisaria ser mais geral do que isso. Tá? Então, eu vou considerar pontos x0, que é igual a A, menor que x1, menor que x2, menor que xn, menor que xn mais 1, que vai ser o B. Então, isso daqui, né, pega o intervalo AB e me divide em n pedacinhos. Eu tenho n mais 1 pontos, me dividi no intervalo em n pedacinhos. Cada pedacinho desse, né, cada subintervalo desse daqui, tem o mesmo comprimento, que eu vou denotar por ΔX, que é B menos A dividido por N. Então, isso daí vai ser o subcomprimento de qualquer intervalinho. E em cada um desses intervalinhos, a gente considerava um ponto. Né? Podia ser o extremo da esquerda, podia ser o extremo direita, podia ser o extremo médio, podia ser qualquer valor. Então, a gente vai considerar uma marca, um valor nesse iésimo subintervalo. Né? Feito isso, né, a gente construir a soma de rima, né? A soma de rima para essa função nesse intervalo é somatório de I igual a 1 até n, de f de xi estrela, delta x, né? Isso aqui é a soma de rima, tá? E o que ela representava? Bem, o que a gente fez aqui está nesse desenho, né? A gente particionou o intervalo AB nesse desenho em 6 pedaços. Em cada um desses pedaços nós escolhemos um ponto nesse intervalinho e fizemos retângulos com a altura, né? Onde a altura desse retângulo aqui, né, é f de x, aqui é x1, né, porque é o primeiro, x1 estrela, né, esse ponto aqui embaixo é a primeira marca, que é x1, e a largura desse retângulo aqui, né, a largura desse retângulo, como a largura de qualquer outro retângulo, porque a gente está usando subdivisão igual, é ΔX. Então, a área desse retângulo aqui é f de xi, ou f de x1, por ser o primeiro, vezes ΔX, né? E se eu somar a área de todos esses retângulos, eu obtenho uma aproximação para a área embaixo dessa curva.
se eu tomar o limite dessa aproximação, eu vou obter aproximações melhores. No limite, eu espero que isso daí dê a área disso daí. Na verdade, a gente define para ser a área disso daí. Então, o que nós vamos fazer agora é usar isso daí para aproximar grandezas como área, volumes, trabalho e pressão. O que nós vamos fazer é tentar descrever essas grandezas como uma soma de rima, né? E aí, tomando o limite, a gente vai obter a integral definida, né? Porque o limite, quando n tende ao infinito, de somatório de igual a 1 até n, de f de xi estrela delta x, se a função f for contínua, é a integral de ATB de f de x de x, ok? Então, o que eu estava falando ali, eu vou tornar um pouco mais claro, né? Então, como que a gente faz para poder reconhecer que uma grandeza pode ser modelada por uma integral? Tá? Então, pega uma quantidade qualquer, área, volume, trabalho, okay? Pressão. O que a gente faz? Bom, essa grandeza tem que variar com alguma variável, né? Tempo ou qualquer outra variável. E o que a gente faz é dividir o intervalo onde a grandeza está variando em n subintervalinhos menores, né? Em cada um desses n intervalinhos, a gente espera que a função tenha uma variação muito menor, seja constante, mas de modo geral, que ela possa ser descrita como uma função f de x, de modo que a quantidade dessa grandeza nesse intervalinho possa ser descrita por um f de xi estrela delta x. Ok? Essa é a sacada. Se eu puder aproximar nesse intervalinho essa grandeza por uma arinha do tipo f de xi estrela delta x, né, se a grandeza for praticamente constante nesse intervalinho, então eu vou poder aproximar a grandeza total como a soma dessas grandezas em cada um desses intervalinhos, como a soma das grandezas em cada um desses intervalinhos, e dessa maneira vai aparecer para a gente uma soma de rima. Tá? E tomando o limite, nós vamos obter que essa grandeza pode ser descrita por uma integral. Ok? Tá? Isso aqui é uma descrição abstrata do processo, né? O que nós vamos fazer é usar essa estratégia aqui diversas vezes e cada vez que a gente usar essa estratégia, vai ficar mais claro como essa estratégia funciona. Mas vale a pena, depois que você vê o uso dela uma ou duas vezes, voltar e aí sim olhar para esse slide como uma grande estratégia de como fazer isso daí. Tá? Então o que eu quero fazer nesse vídeo é usar essa estratégia agora para um problema bem concreto, que é calcular a área entre duas curvas. Então vamos colocar o problema que eu quero fazer, certo? Então, primeiro vamos olhar para a figura, porque o problema que eu quero resolver é um problema bem geométrico, né? Eu tenho duas funções, f e g, f está em vermelho no desenho, g está em roxo no desenho, é a função de baixo, né? E eu estou considerando a região entre essas duas funções, indo de A até B. Então, o que eu quero fazer é calcular essa área que está em azulzinho claro aqui. Tá? A área entre F e G de A até B. Ok? Beleza, então esse é o problema geométrico que eu quero resolver. Tá? Eu vou colocar algumas hipóteses aqui que são muito naturais para tentar resolver esse problema. Primeira coisa que a gente vai pedir é que essas funções sejam contínuas ou que sejam contínuas por partes ilimitadas. Né? Eu preciso de alguma condição para a integral existir. Nesse caso, essa daqui. Tá? Eu também preciso saber qual é a função que está em cima e qual a função que está embaixo. Né? Quem é a f, quem é a g. Eu preciso supor que a minha função f seja maior ou igual à minha função g em todos os pontos desse intervalo. Ok? Dito isso, né, essas funções f tem que ser maior que g dentro da região onde eu vou calcular a integral. Lá fora, elas podem trocar de posição. No gráfico que eu fiz, inclusive, elas trocam. Né? Em algum ponto aqui, a g passa a f, isso não tem problema nenhum. Na região que eu estou considerando, f é sempre maior do que a g. E se não for? Se não for, a gente vai ver daqui a pouquinho como lidar com isso. Mas, por enquanto, a gente está supondo que uma das funções é maior e eu estou dando o nome dessa função de f e g, a função que é menor. Ok? Por que eu preciso disso? Eu vou precisar disso para saber que a diferença de f com g, né, uma diferença de funções contínuas, também é uma função contínua.
E para saber que a diferença de f e g, né, como f é maior do que g, é uma função maior ou igual a zero. Ok? Beleza. Então a gente colocou o problema, colocamos hipóteses aqui sobre a qual eu vou resolver esse problema. Então agora nós vamos fazer aquela estratégia. Eu vou aproximar essa área por uma soma de rima, tá? E vou passar o limite. Beleza. Tá? Então primeiro geometricamente, depois a gente vai ver analiticamente como fazer isso. O que eu vou fazer, tá bem claro nesse desenho aqui, eu vou pegar o intervalo AB, particionar ele, né, e em cada um desses intervalinhos aqui, desses subintervalos, né, eu vou aproximar a área aqui por retângulos. Retângulos que vão desde a função f até a função g, vou somar a área de todos esses retângulos, isso vai dar uma área aproximada para a área entre essas duas curvas. Ok? Tomando o limite, eu espero que isso aí convirja, né? Então, aproveito aqui para mostrar para vocês uma animação, né, do que acontece nessa situação aí quando eu faço o n aumentar. A gente está vendo que essa aproximação se torna melhor, dado que as funções são contínuas. Bom, voltando aqui, então agora nós precisamos fazer isso daí de modo analítico, né, achar expressões para essas grandezas. Para isso, eu vou particionar o intervalo em x0 até xn, uma partição do intervalo AB, né? Essa partição aí eu vou supor que ela seja igualmente espaçada, que cada subintervalo tem o mesmo comprimento. Como eu disse para vocês, isso não é necessário, mas facilita a vida e o outro caso não ganha em generalidade, ok? E aí, né, em cada um desses intervalinhos eu vou pegar uma marca x estrela e vou calcular f de x estrela, g de x estrela, né, e vou aproximar a área aqui por retângulozinhos que tenham altura f de x estrela menos g de x estrela. Essa vai ser a altura do meu retângulo. A base dele vai ser ΔX, todos eles vão ter a mesma base, e desse modo a área de cada um desses retângulozinhos vai ser f de x estrela menos g de x estrela ΔX, e desse modo essa área pode ser aproximada por essa soma de rima. Ok? Era isso que eu queria. Eu consigo aproximar entre duas curvas como somatório de I igual a 1 até n, de f de x estrela menos g de x estrela ΔX. Tomamos o limite quando n tende ao infinito, né? Como a função f menos g é contínua, a gente sabe que esse limite vai existir, né? E como f menos g é positiva, essa área vai me dar um valor positivo. Tá? No caso que eu estou calculando a área entre duas curvas, eu não estou calculando a área orientada, a área com sinal. Estou calculando a área. Eu quero que dê um número positivo, por isso essa hipótese. Ok? Então, desse modo aí, nós obtemos que a área entre f e g, que a gente vai denotar por a parênteses f, g, como sendo integral de a até b de f de x menos g de x dx, essa integral existe, como a gente já viu. Ok? Beleza. Tá? Então, esse é o nosso resultado, que a área entre f e g, entre duas funções contínuas AB, com f maior do que g, em todos os pontos desse intervalo. Então, a área da região delimitada entre as duas funções e entre os pontos x igual a e ponto x igual a b é dado pela integral definida de a até b de f menos g dx. Ok? Então, essa é a área entre elas, essa é a área daquela regiãozinha em azul que estava entre as duas funções lá. Ok? Beleza, tá? Então, aqui nós mostramos como usar essa estratégia. Nós aproximamos a área da região por somas de rima, tomamos o limite, obtemos uma expressão. O que a gente vai fazer no restante desse vídeo é usar essa fórmula aí para calcular alguns exemplos, né? Então, o primeiro exemplo que eu queria fazer com vocês, né, é a área entre a região dada por y igual a x elevado a menos x quadrado e y igual a e elevado a x entre x igual a menos 1 e x igual a 1. Ok? Então, só para... Essa região está desenhada aqui para vocês, né? Ela é dada entre a curva azul, que é x elevado a menos x quadrado, e essa curva laranja, né, cor de burro quando foge, e elevado a x,
de x igual a menos 1 até x igual a 1. Tá? Então, o que a gente quer fazer é calcular essa área aí. Beleza. Tá? Então, pelo que a gente viu, né, a gente sabe qual é essa área. Né? Essa área aí vai ser a integral da função maior menos a função maior integrada de menos 1 a 1. Tá? Nesse exemplo aqui, né, eu já fiz os gráficos para vocês, então a gente vai poder supor que a minha função e elevado a x, né, é maior do que x elevado a menos x quadrado. Tudo bem? Depois eu vou falar um pouquinho como que a gente poderia ver que é o caso isso daqui. Né? Se eu não tivesse um gráfico, como que eu faria isso? Tá? Então, mas por enquanto, vamos começar assumindo que a função elevada a x é maior do que x elevado a menos x quadrado. Então, usando o resultado que a gente viu, essa integral fica simplesmente integral de menos 1 até 1 da função maior menos a função menor perfeito, tá? Então, é essa integral que vai dar a nossa área. E agora, o que a gente vai fazer é calcular essa integral usando as ferramentas que a gente já viu em vídeos anteriores. Primeira coisa que eu vou fazer é usar que a integral da diferença é a diferença das integrais para quebrar essa integral em duas. Porque um desses pedaços aqui é bem fácil de calcular, que é o e elevado a x dx. Tá? E o outro pedaço precisa de um pouquinho mais, de alguma manipulação pelo menos, que é o pedaço x elevado a menos x ao quadrado dx. As duas integrais vão de menos 1 até 1. Perfeito. Essa daqui não dá problema nenhum. Né? A gente sabe calcular ela. A gente sabe qual é a antiderivada aqui, é e elevado a x. Então, essa integral dá simplesmente e elevado a x calculado de menos 1 até 1. Ok. Então, a pergunta agora é como que a gente faz essa integral aqui, x elevado a menos x quadrado, tá? Olhando para ela, e elevado a menos x ao quadrado é uma composta. Substituição pode ser uma estratégia razoável aqui. E a derivada de menos x ao quadrado, né, envolve x. Então, tem cara que substituição vai dar bonitinho e vai dar. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é uma substituição. Então, eu vou anotar aqui no canto. Qual a substituição que a gente vai fazer? Né? A substituição que a gente vai fazer é pegar a função de dentro aqui, u igual a menos x ao quadrado, calcular du, que nesse caso vai dar menos 2x dx. Ok? Eu não vou mudar os extremos de integração, eu vou voltar para a variável original. Então, eu vou escrever isso aqui como menos a integral, vou deixar estrelinhas aqui, que eu vou voltar para a variável original. Então, aonde está elevado a menos x quadrado, eu coloco e elevado a u. Tá? Aonde está x dx, eu posso colocar du sobre menos 2, né? Passando menos 2 dividindo, é a mesma coisa que x dx. Tá? Então, isso daqui eu consigo escrever como sendo du sobre 2, sobre menos 2. Então, eu vou colocar o du aqui, vou trocar o sinal aqui, por causa do menos, e vou colocar um meio aqui fora. Ok? Então, isso daqui vai me dar simplesmente e elevado a x, de menos 1 até 1. Depois, isso aqui vai me dar meio de elevado a u. A integral de elevado a u dá o próprio elevado a u. Tá? Só que a gente sabe quem é u. U é menos x quadrado. Então, isso aqui vai me dar isso daí, calculado de menos 1 até 1. Ok? Então, essa integral vai me dar isso daí. Tá? Agora, é só substituir esses valores aqui. E a gente vai obter, nesse caso aqui, de cima, e menos 1 sobre e. Posso deixar como e é menos 1 mesmo, por enquanto. E é menos 1. Tá? Esse daqui vai obter
no de cima, 1 elevado a menos 1, deixa eu ir multiplicando, e elevado a menos 1, e no de baixo, isso daqui vai me dar e elevado a menos 1, menos elevado a menos 1, essa integral aqui vai dar 0, e isso aqui vai me dar simplesmente e menos 1 sobre e, ok? Perfeito, tá? Ok, o que mais que eu posso falar para vocês? Na verdade, eu não precisaria calcular essa integral aqui, eu quis fazer isso para ilustrar e lembrar o método de substituição, mas uma graça interessante dessa função aqui é que eu estou integrando uma função ímpar, tá? Num intervalo simétrico. Essa integral a gente sabe que daria 0 desde o começo. Tá? Não precisaria ter feito tudo isso, mas eu queria fazer por substituição. Tá? Mas eu já poderia olhar no começo e falar, olha, essa integral é uma função ímpar, no intervalo simétrico, essa integral vai dar 0 por simetria. Tá? Mas eu quis fazer, tá? Para a gente saber, para a gente lembrar como fazer integrais por substituição. Ok. Beleza, tá? Então, a gente resolveu esse problema. Queria comentar um pouquinho sobre como que eu mostro, né? Porque, em geral, eu preciso saber quem é a função maior. Como que eu mostro que e elevado a x é maior do que x elevado a menos x quadrado, tá? Então, a gente poderia começar sabendo que e elevado a x é maior do que x, tá? E depois usando também que e elevado a menos x ao quadrado, tá? Isso aqui é menor do que 1, ok? Se a gente usar essas duas informações aqui, né, multiplicando, a gente tem aquela desigualdade lá. Porque multiplicar por e elevado a x ao quadrado vai diminuir essa grandeza e eu vou ter o que eu queria. Como que eu posso ver essas duas grandezas aqui? Tá? Eu posso ver que e elevado a menos x ao quadrado é menor do que 1 olhando para o máximo de e elevado a menos x quadrado, né, na reta toda, e vendo que o máximo dessa função ocorre em x igual a 0. Na verdade, em x igual a 0, essa função vai valer 1. Na verdade, isso aqui é menor ou igual. Tá? Então, a gente consegue mostrar, olhando para o valor máximo da função, que ela é menor do que 1, porque o máximo vai acontecer no 0, e no 0 essa função vai valer 1. Tá? Para ver que essa função aqui é maior do que 0, a gente pode usar uma estratégia bem parecida e olhar para o mínimo de e elevado a x menos x. Tá? Então, usando as ferramentas de cálculo que a gente viu até agora, de máximo e mínimo, a gente consegue mostrar essas duas coisas. Tendo essas duas coisas aqui, né, eu posso concluir que e elevado a x é maior do que x, que é maior do que e elevado a menos x quadrado vezes x, porque eu peguei o x e multipliquei por uma coisa que é menor ou igual a 1, então isso aqui é maior ou igual que isso daqui, ok? Que é o que eu preciso. Né? Na verdade, não importa também se aqui fosse maior ou igual, tá? Porque o que eu preciso é que uma função seja maior ou igual a outra, ok? Tá, então isso aqui é um modo que a gente pode fazer isso daí. Se a gente não tiver nenhuma ideia de qual função é maior que a outra, a gente pode usar as ferramentas de otimização para provar a desigualdade. Beleza. Outro exemplo, tem uma coisa a mais agora, que é calcular a região entre a área compreendida entre os gráficos de y igual a x quadrado e y igual a raiz de x. A y igual a x quadrado é uma parábola, está em roxo aqui, a gente conhece essa parábola, é a parábola clássica, né? A outra função é uma raiz de x, né? Que é o gráfico da inversa da parábola, que a gente pode... não sei se ele vai me deixar fazer a reta que eu quero. Olha, deixa eu... que a gente pode obter, né, fazendo a reflexão na reta y igual a x. Tá? Então, a gente consegue fazer esses dois gráficos bonitinhos, e nesse caso, no intervalo 0, 1, a raiz é maior que x quadrado, depois acontece o contrário. Perfeito. Tá? Então, o que a gente quer calcular aqui, eu vou tirar essa reta aqui, tá? É essa área entre essas duas coisas aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é que eu não dei para vocês os extremos, né? Porque os extremos ficam dados
implicitamente por onde essas duas curvas se interceptam, se cruzam. Tá? Então vamos primeiro calcular o lugar onde elas duas se interceptam e depois montar a integral. Tá? Então, né, as nossas curvas são y igual a raiz de x e y igual a x quadrado. Tá? E aí, a primeira coisa que a gente quer fazer é descobrir a intersecção dessas duas curvas. Né? O que acontece quando raiz de x igual a x ao quadrado, né? Elevando as duas raízes aqui ao quadrado, a gente pode introduzir falsas raízes, mas é a vida. Né? Isso aqui vai dar x igual a x à quarta, né? Que eu vou poder escrever passando o x para o outro lado, como x à quarta menos x igual a zero. Botando o x em evidência, eu vou escrever isso como x ao cubo menos 1 igual a zero. Né? E as raízes, nesse caso, são x igual a zero e x igual a 1. Okay? E nesses dois lugares, as curvas realmente se interceptam. Né? Eu tenho que verificar isso, porque eu elevei ao quadrado, eu podia ter introduzido falsas raízes aqui, porque no zero as duas funções dão zero e no 1 as duas funções dão 1. Ok? Então, nós encontramos os lugares onde elas se interceptam. No x igual a zero, as duas curvas vão estar no y igual a zero. E no x igual a 1, as duas curvas vão estar em y igual a 1. Ok? Beleza. Dito isso, então, a gente sabe que a gente vai estar integrando de 0 até 1. Que é onde a gente tem essa região aqui. Okay? O desenho já me dava isso, mas eu não queria usar o desenho, né? Para poder resolver o problema, que nem sempre a gente tem o desenho. Tá? Bom, então dito isso, simples, 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 a gente sabe que a área é simplesmente a integral de 0 até 1 da função maior, que é raiz de x, menos x ao quadrado dx. Essa integral é facinha de fazer, por isso eu vou errar ela. De 0 até 1, raiz de x é x elevado a meio, menos x ao quadrado dx. Calcular as antiderivadas agora não dá trabalho, né? Qual é a função que quando eu derivo me dá x elevado a meio? Né? Isso daí vai me dar x, soma 1 aqui, x elevado a 3 meios. Tá? Na hora que eu derivar vai me dar um 3 meios, então eu tenho que colocar um 2 terços aqui. Essa é a antiderivada, menos x ao cubo sobre 3, se eu não me engano é isso daqui. Né? Eu vou precisar calcular tudo isso daqui pelo teorema fundamental do cálculo, né? Vai ser a antiderivada calculada nos extremos, e nesse caso aqui os extremos é 0 e 1. Então, no 1, isso aqui me dá 1 dá 2 terços, menos 1 terço, menos essas funções aqui calculadas no 0, que dão 0. Então, isso daí dá simplesmente 1 terço. Ok? Tá? Simples. Qual a graça desse exemplo em relação ao primeiro? Que nesse caso, a gente não dava os extremos tinham que ser obtidos calculando a intersecção de duas curvas. Tudo bem? Então, no nosso próximo exemplo, eu quero calcular para vocês a área do círculo de raio R, né? Mostrar que a área do círculo de raio R é πr ao quadrado. É uma fórmula que a gente vem usando faz muito tempo, né? Desde que a gente é criancinha. E agora a gente pode calcular isso daí usando integrais. Tá? Para fazer isso, né, vamos lembrar a equação do círculo centrado na origem de raio R, né, que é x mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Né? A partir dessa equação a gente pode isolar o y ao quadrado aqui, né, passando o x ao quadrado para o outro lado.
E tirando a raiz, a gente pode obter mais ou menos raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado, né? O que essa equação aqui nos diz é que para cada valor de x a gente tem 2y, né? Como a gente pode ver no gráfico aqui, né? A gente tem 2y. E isso nos diz que a equação do círculo não é uma função, né? Na verdade, ela é uma função, a gente pode decompor o círculo como duas funções, né? A parte superior e a parte inferior, onde a parte superior é dada por raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado, e a parte inferior é menos r ao quadrado menos x ao quadrado, né? E quando nós vemos o círculo como formado por duas funções, né, por essas duas funções, a partir daí nós podemos usar as técnicas que nós estamos usando para calcular integrais, né? Nós podemos ver isso daí como a área entre duas funções. Né? Lembrando que o x aqui, né, do círculo, vai de menos r até r, né, que é o raio do círculo. Okay? Dito tudo isso, nós estamos prontos para montar a nossa integral, como a diferença de duas funções. Nesse caso, a nossa área vai ser dada pela integral de menos r até r, que é onde os valores que o x vai estar variando, né? A diferença entre a função de cima, que é r ao quadrado menos x ao quadrado, menos a função de baixo, que é menos r ao quadrado, raiz de menos r ao quadrado menos x ao quadrado, menos aqui vai dar mais. Então a gente vai poder escrever isso daí como essa integral aqui dx. Ok? Eu posso dar uma simplificadinha aqui, agrupar esses dois termos que são iguais. Isso vai aparecer um 2 que eu posso tirar para fora da integral, pela propriedade da integral, e escrever isso aqui como 2 integral de menos r até r da raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado dx. Ok? Então, essa é a integral que a gente precisa calcular para calcular a área do círculo. Tá? Essa não é uma integral que a gente viu até agora, né? Ela é uma integral de uma raiz, de uma diferença de uma constante e de um termo quadrático. Tá? E por ser uma composta, ela sugere para a gente que ela deveria ser feita por substituição. E ela é feita por substituição. Tá? Nesse caso, a substituição que a gente vai fazer é uma substituição de uma família específica de substituições chamada de substituição trigonométrica. Tá? Ao longo desse curso, a gente vai voltar a falar sobre a técnica de integração por substituição trigonométrica, né? Mas esse é o nosso primeiro exemplo disso daí. Okay? Então, nesse tipo de substituição, nesse exemplo em particular, o que a gente vai fazer é escolher substituir x por r vezes seno de θ. Ok? Então, o que nós vamos fazer é fazer a substituição x igual a r seno θ. Desse modo, né, ali o x ao quadrado vai dar um r ao quadrado seno θ, vai ficar r ao quadrado menos r ao quadrado seno θ, e nós vamos poder usar a identidade trigonométrica fundamental para transformar isso daí num r cosseno θ. E desse modo sumir com a constante e depois sumir com a raiz. Ok? Então isso aí vai funcionar. Essa técnica funciona muito bem por causa da identidade trigonométrica fundamental, como a gente vai ver agora. Então, se a gente fizer x igual a isso, né, o nosso dx vai ser r derivada do seno, que é cosseno, né? Lembrando que r é uma constante, então dr, dx vai ser r cosseno θ dθ, tudo bem? Então essas duas coisas aqui é que não vão dar a substituição. Nesse exemplo, eu vou também mudar os extremos de integração, eu não precisaria fazer isso, né? Eu poderia voltar para a variável original, mas eu vou mudar os extremos de integração. Então, quando o x for r para calcular os extremos de integração, aqui vai ficar r igual a r seno θ, o que me diz que seno θ é 1.
o que me diz que o θ é π sobre 2. Ok? Quando x é menos r, de maneira análoga, isso aí vai nos dizer que o seno de θ é menos 1, e isso implica que o θ é menos π sobre 2. Ok? Bom, então nós calculamos o x, o dx, calculamos a mudança dos extremos de integração. Então a gente vai fazer essa substituição, né? Essa substituição aqui naquela integral, e a gente vai ficar com o quê? Vai ficar com 2, a integral, né, os extremos vão passar a ser menos π sobre 2 até π sobre 2. Aqui vai ficar raiz de r ao quadrado, não muda, uma constante, né? Aonde está x ao quadrado, eu vou botar r seno θ, então isso aqui vai ficar menos r ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ, tá? Aonde está o dx, eu vou poder colocar r cosseno de θ. Ok. Então, beleza. Não parece ter ajudado muito até nós mexermos com essa grandeza aqui. Ok? Quando nós mexemos com isso daqui, nós vamos ficar com 2 integral de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá? Vou botar o r ao quadrado em evidência. Na verdade, vou tirar ele para fora da raiz já de uma vez, né? Porque ele vai estar em evidência para fora da raiz. E aqui vai ficar 1 menos seno ao quadrado de θ. Ok? Tudo isso vezes r, vou juntar aqui, botar um quadrado aqui, vezes cosseno de θ de θ. Ok? E aqui que está toda a graça. Tá? Quem é 1 menos seno ao quadrado, raiz de 1 menos seno ao quadrado, né? Isso daí a gente pode calcular pela identidade trigonométrica fundamental, né? A gente sabe que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é 1, né? Então, passando para o outro lado, a gente vai ter que cosseno de θ vai ser igual a 1 menos seno ao quadrado de θ, né? O quadrado, eu vou tirar a raiz aqui, vai ficar a raiz de 1 menos seno ao quadrado. Então, 1 menos seno ao quadrado é simplesmente cosseno de θ. Então, eu vou poder escrever essa integral como 2 integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de r ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ de θ. Ok? Beleza, nós ganhamos muita coisa ao fazer a substituição, nós tiramos a raiz, tudo bem? Então agora nós precisamos ainda calcular a integral de cosseno ao quadrado de θ, que é o que eu vou fazer, mas para isso eu vou começar um novo slide, né? Então, aquela área, a gente chegou que ela valia 2 integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ de θ. Ok? É isso mesmo? Ok. Tá. Então agora nós precisamos calcular essa integral. Nós não sabemos calcular integral de cosseno ao quadrado, né? Mas aqui nós temos uma coisa que pode nos ajudar, né? Que são as identidades de ângulo duplo, que permite a gente transformar cosseno ao quadrado em cosseno e seno de 2θ, né? Em funções trigonométricas envolvendo o ângulo duplo. Ok? Eu não sei as identidades, mas eu estou com uma tabela aqui aberta, né? Então vamos lembrar qual é a identidade que eu vou precisar. A identidade que eu vou precisar
é que cosseno ao quadrado de θ, isso daqui é 1 mais cosseno de 2θ, tudo isso sobre 2, ok? Então, é essa identidade de ângulo duplo que eu vou precisar. E essa identidade de ângulo duplo vai me remover o cosseno ao quadrado com o preço de aparecer um cosseno de 2θ, mas mesmo assim isso é positivo. Então, eu vou poder escrever essa integral como sendo 2 vezes a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de r ao quadrado vezes, né? Esse 2 eu posso colocar aqui fora, né? Depois eu vou conseguir cancelar ele, né? Na verdade, eu acho que eu também já vou aproveitar e tirar o r ao quadrado para fora. Tudo bem? Vou aproveitar para dar essa simplificação aqui também. R ao quadrado integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de 1 mais cosseno de 2θ dθ. Ok? Isso daqui vai dar simplesmente a integral de r ao quadrado. Tá? E agora eu preciso calcular essa integral aqui. Essa integral aqui, né, integral de 1 mais cosseno de 2θ, eu vou dividir em duas integrais. A integral do 1, que é muito simples de calcular. Opa, já estou dando a resposta, olha. Do 1 dθ mais a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de cosseno de 2θ dθ. Okay? Não precisava fazer isso, mas lembrando que esse r ao quadrado aqui está multiplicando tudo isso aqui. Ok? Beleza. Tá? A primeira integral é direto, né? Integral de 1 da θ. Então isso aqui vai dar simplesmente θ, calculado em menos π sobre 2 até π sobre 2. Ok? E depois nós precisamos calcular a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de cosseno de 2θ, tá? Essa integral pode ser feita de vários modos. Por exemplo, a gente poderia fazer uma substituição do tipo u igual a 2θ, tá? Mas eu vou fazer ela dizendo, chutando mais ou menos qual é a antiderivada aqui, né? Então, eu quero uma função que quando eu derivo me dê cosseno de 2θ. Então, provavelmente deve ser seno de 2θ, certo? Quando eu derivo seno de 2θ, isso aqui vai me dar derivado do seno e cosseno de 2θ. O problema é que a regra da cadeia vai fazer aparecer um 2 aqui, então eu vou dividir por 2 aqui. E desse modo, eu encontrei quem é a antiderivada dessa função. Sabendo quem é a antiderivada dessa função, simplesmente para calcular essa integral, eu calculo a antiderivada nos extremos, né? E eu vou ficar com seno de 2θ sobre 2, calculado de menos π sobre 2 até π sobre 2. Okay? Então agora é só jogar os valores, né? Quando eu jogo o valor aqui dá θ em π sobre 2, menos θ em menos π sobre 2, π sobre 2 menos π sobre 2, isso aqui dá π. Então isso aqui, esse termo vai dar πr ao quadrado, né? Lembrando que todos os termos aqui estão sendo multiplicados por r ao quadrado, tá? Enquanto que o segundo termo, né? Seno de 2θ sobre 2, quando eu jogo π sobre 2, vai dar seno de π. Quando eu jogo menos π sobre 2, vai dar seno de menos π. Tanto o seno de π quanto o seno de menos π são zero. Tá? Então, essa integral dá simplesmente πr ao quadrado, como a gente queria, ok?